O médico que não se especializar ou que não fizer residência, ele tem chance de sobreviver no mercado? Até tem, mas o caminho vai ser árduo no sentido de alcançar o que você quer. A medicina, João, ela tem, ao longo da minha carreira profissional, a gente tem muito altos e baixos assim na medicina. O médico, ao longo da história, sempre foi muito desvalorizado. A tendência é piorar cada vez mais por conta da demanda do número de médicos que estão se formando. A quantidade de médicos vai aumentar. Então, se você vê aumentando a concorrência, quem vai se destacar? Aquele que tiver melhor competência técnica. Eu acho que o número 1 de uma profissão, o primeiro nível que você tem que alcançar é a sua competência técnica. E aonde você vai alcançar isso? Na residência médica. Então eu vou te dar um exemplo do que é uma pós-graduação em eco e o que é uma residência em ecocardiograma. A pós-graduação em eco, você paga 1 ano e você tem um final de semana por mês. São 4 períodos para você fazer ecocardiograma, em que você faz, em média, 3, 4 pacientes por período. Seriam 16 pacientes por final de semana. E uma residência em ecocardiografia, você está 2 anos fazendo eco, fazendo, em média, de 7 a 10 pacientes por dia. Quando você finalizar os 2 anos de residência, você que quer fazer neurocirurgia, você vai fazer 5 anos de formação num hospital competente para isso. Um terciário, você vai ter uma capacidade técnica, ter realizado todas as cirurgias possíveis e imagináveis, para que quando você saia da sua residência, você esteja seguro de que você não está fazendo mal para o seu paciente e que você está usando toda a sua capacidade para ajudar aquele paciente. Então, não tem como comparar o grau de formação de uma residência médica com o de uma pós-graduação. Então, na minha cabeça, não tem como. A resposta é muito simples, é fazer residência. Porque hoje, com residência, já está difícil, imagina sem residência. E o médico que não usar IA, doutora? Você acha que vai ficar para trás? Não tem como. É como eu falei, a gente tem que se abrir para as novas tecnologias. Não tem como ficar para trás. Primeira coisa, tirar o preconceito de que a inteligência artificial vai substituir o ser humano. Não. Eu acho que ela vai só potencializar o que a gente tem. Por isso, uma boa formação é importante, porque se você não tem uma boa formação, aí sim, você vai ficar realmente à mercê de informações que você não sabe se são reais. Na medicina é extremamente importante ter a competência técnica para saber separar as coisas. Como utilizar da melhor maneira a inteligência artificial? Eu acho que ela só está me melhorando. Para mim, com toda essa minha trajetória, que eu já tenho uma trajetória de mais de 30 anos de profissão, acompanhei a evolução tecnológica e hoje a inteligência artificial ela está me ajudando bastante. Muito, muito mesmo. E saber separar isso, principalmente usar a inteligência artificial para beneficiar o meu paciente. Isso é o que eu estou usando, é o que eu estou fazendo para melhorar a experiência do meu paciente, na formação da minha equipe, na formação de todos os meus processos dentro do meu consultório, na formação de vocês, alunos. Tudo que eu venho aprendendo, eu aprendo com vocês também, eu estou aprendendo com você, João. Parabéns. Você vai ser o médico empreendedor, Gabriel. Vocês estão ajudando o paciente, agregando valor ao médico para que ele consiga fixar no que é mais importante, que é a relação, o compromisso com o paciente. Isso é que é o mais importante. Nós somos formados para cuidar de pessoas. Claro que nós precisamos aprender toda essa tecnologia também em prol de ajudar os pacientes. Não dá mais para ficar com medo da inteligência artificial. Ela deve ser usada como uma ferramenta, ela não deve ser uma muleta. O profissional que não tiver nessa evolução vai ficar para trás, não tem jeito. Por que o médico que não usa IA, doutora, vai ficar para trás? Qual é a principal perca que ele tem? A principal é a evolução do conhecimento, é a atualização, é o processo também, facilitar o processo, que eu falo que tempo é liberdade, né? Eu acho que quanto mais tempo você tiver para transformar pessoas, quanto mais tempo você tiver livre para ficar com a sua família também, porque a profissão médica ela é muito desgastante, fazer um trabalho de excelência, isso demanda muito tempo, isso demanda muito estudo. E realmente, se você tem uma equipe que te ajude nesse processo, né, para que você foque em se atualizar, foque em se especializar, né, para ajudar o paciente, é muito melhor. Eu acho que o sistema que não se preocupa em oferecer sequer uma UI entendível para o seu usuário, esse sistema deveria estar fora do mercado. E eu vejo, assim, à torta e à rodo, vários e vários sistemas que não se preocupam com isso, porque quanto mais tempo o médico perde tentando gastar a energia mental dele com aquele sistema ao invés de focar no paciente, mais ele vai ser um profissional de péssima qualidade. A tecnologia avançou de uma maneira tão rápida
Só que nós, seres humanos, ainda somos bem pré-históricos. O paralelo que eu falo disso é o crescimento da obesidade, porque todo o nosso sistema corporal hoje ainda é do homem pré-histórico. Antigamente não tinha comida, hoje tem muita comida, e muita comida ultraprocessada. E hoje você tem estresse, muitas pessoas levam a comida como aquele comer emocional, só que o nosso sistema é bem primitivo, todo o nosso circuito ainda é do homem primitivo, não acompanhou essa evolução tão rápida de tecnologia, de alimentos, de estresse, de sedentarismo. O corpo está sofrendo realmente hoje. De fato. E se a gente não acompanhar tudo isso, até do ponto de vista mental, a gente vai ficar para trás. Isso entra até numa certa discussão que uma vez eu tive na matéria da faculdade, que é na questão de se essa aceleração que a gente vive em todas as frentes da sociedade realmente vale a pena diante das consequências que isso teria. Seja o avanço tecnológico, seja o avanço no cultivo, ou assim, nas várias diversas frentes, se o custo disso realmente valeria a pena. Porque, por exemplo, você teve, ao mesmo tempo que foram desenvolvidas novas tecnologias, você também teve, por exemplo, o aumento de casos de depressão, de ansiedade, de burnout. Porque foi exigido muito mais do trabalhador uma hiperprodutividade. Isso. Que muitas vezes ele não consegue entregar e resulta nesses problemas. E aí é que surge vocês, jovens empreendedores, para ajudar nesse pessoas suporte. Nesse suporte. Muito bom dia, começando mais um Medify Cast com a convidada, vocês sabem, gente, só tem gigantes aqui, mais uma convidada especialíssima e hoje agora estamos inaugurando a cardiologia no Prontofy. Não é não, Gabriel? A gente tá feliz ou não tá, meu filho? Tá. A gente tá feliz pra caramba, cara. Olha, foi um convite, assim, árduo, difícil, complicado de conseguir porque as agendas são muito apertadas. Afinal de contas, cuidar do Acre não é fácil. Eu literalmente posso falar isso porque, gente, quando eu viajo e vou pra fora, ninguém acredita nisso. Mas realmente, há poucos especialistas com a competência da convidada de hoje. E eu posso afirmar isso a vocês porque eu já vi na prática esse trabalho. E por coincidência, a gente foi para um caso que ela nunca tinha atendido e, cara, ter desenrolado algo assim não é para qualquer um. Por isso, hoje, no Medify Cast, para você, para mim, para todos nós, para nossa alegria do Brasil, doutora Joicely Mello. Tudo bem, doutora? Oi, João, tudo bem? Obrigada pelo convite. Gabriel, João, obrigada, gente. Será um prazer conversar com vocês aqui. Olha só que alegria. E a agenda realmente lotada, mas eu fiz questão de atender vocês. E a gente Olha vai só, bater gente. um papinho aqui legal. Então, doutora, gostaria, inclusive, de continuar a sua apresentação. Conta mais um pouquinho pra gente do que a senhora faz, conta um pouquinho pra gente onde a senhora trabalha, o que a senhora atende, o que é que a senhora resolve. Bom, minha vida profissional começou, eu falo que em 1984, quando eu entrei no curso de medicina na Universidade Federal do Pará. Morei 6 anos em Belém, a minha cidade do coração, cidade do meu pai. Depois eu fui para São Paulo, quando eu fiz a residência, onde eu fiz a residência de clínica médica, no SUS, no Hospital Heliópolis. Depois fiz cardiologia no Dante Pazanese e fiz ecocardiografia no Instituto do Coração, onde eu fiquei durante 11 anos trabalhando como ecocardiografista. Em 2006 eu retornei ao Acre, eu sou acreana de coração. Retornei ao Acre e muito feliz, foi uma decisão difícil, mas eu estava finalizando meu doutorado e aos 40 anos de idade eu finalizei meu doutorado em cardiologia, voltei ao Acre com uma perspectiva de mudança. Então aquele momento era um momento de mudança para mim. Eu queria redesenhar um modelo de profissional que até então não estava me satisfazendo. E aqui no Acre eu consegui desenhar esse modelo profissional e consegui exercer uma medicina digna e em prol dos acreanos e ajudando os acreanos a conquistarem a sua saúde. E é isso, a minha trajetória profissional, e estou cada vez mais otimista e com muita energia para prosseguir a minha carreira profissional.
Mas, doutora Juicely, como foi chegar no Acre e perceber que a senhora não ia ter todos os equipamentos necessários para conseguir manejar 100% os pacientes? Porque essa é uma grande dificuldade da gente. Isso. E uma boa história que eu vou contar. Quando eu estava morando em São Paulo já há 16 anos, quando veio a vontade de sair de São Paulo. Tinha 2 filhos pequenos, uma de 7 anos, um de 9 e uma filha mais velha. E todo aquele medo, te confesso que eu entrei em depressão mesmo. Graças a Deus eu tenho um marido muito, muito parceiro, que estimulou, ele queria também sair de São Paulo. E na mesma ocasião eu estava vendo, tinha vários convites, várias possibilidades. Fui para o interior de São Paulo, fui para Goiânia, fui para Minas e nada me dizia que era aquele o caminho. Estava lá no INCOR, chegou a Sueli, que ela no governo acho que era do Binho, e ela chegou, olha, vai ter um concurso lá no Acre para cardiologia, vai abrir um concurso. Eu falei, vou fazer esse concurso. Eu lembro que eu fui fazer em Brasília. Passei, inclusive passei em primeiro lugar, eram 3 vagas. E aí, meu Deus, e agora? Passei, tá mais perto. Eu lembro que a minha irmã, venha pra cá, pro Acre, vai ser bom. Na época eu estava atravessando momentos difíceis, entrei numa depressão, estava bem complicado a minha vida de trabalho, de chefia. Na época foi muito desafiante. Mas aí estava chegando perto, eu passei, aí eu falei para o meu marido, olha, eu vou lá no Acre para ver. Eu vou decidir a partir do momento em que eu reconhecer e ver se tenho possibilidades e tenho estrutura para ir para lá. Enfim, na ocasião já tinha UTI, né? Porque meu medo era não possibilitar um tratamento digno para os pacientes, mas eu encontrei já a fundação mais ou menos estruturada, já tinha UTI no Santa Juliana, já tinha uma UTI na Fundação Hospitalar. Senti o ambiente propício, me senti segura, que eu sempre fui muito insegura, e falei, dá pra gente ir. Aí meu marido também veio. Então agora vai lá e vê o que você acha. E ele foi reconhecer terreno também, ele estava louco para ir. Vamos. Minha depressão piorou cada vez mais lá, e eu, meu Deus, meus filhos, o estudo dos meus filhos, como é que vai ser? Como é que vai ser lá no Acre? Falei, peraí, gente, eu conquistei tudo que eu conquistei, estudei no Acre. Por que os meus filhos vão ser diferentes? Por que sair de uma escola de São Paulo e ir para uma escola do Acre, o que vai diferenciar? Tudo bem, diferencia, mas depende muito do que você quer, do que você constitui, do que você tem de valores, do que você passa para os seus filhos. E viemos, não me arrependi em nenhum momento. Na época, quando você está num grande hospital, né, eu era ecocardiografista só, trabalhei como ecocardiografista. E naquela época, eu já depois de 11 anos de profissão, sempre gostei muito de cardiologia, eu estava me sentindo uma mera técnica. Eu não estava vendo valor em mim. Então, eu era ecocardiografista competente, uma ecocardiografista que estava no maior hospital da América Latina durante 11 anos, mas não estava satisfeita com aquela vida que eu havia conquistado. E quando eu saí de São Paulo, eu falei, eu vou estruturar minha vida totalmente diferente. Eu vou ter meu consultório, eu vou cuidar de pessoas, eu vou ser ecocardiografista, continuar sendo ecocardiografista, competente, com expertise, sempre tive muito isso de estudar muito, e cheguei, fui lotada na Fundação Hospitalar para fazer ecocardiografia, estou lá, prestei o concurso da Universidade Federal da UFAC, sou professora desde então, desde 2007, cheguei aqui em 2007, e venho construindo meu consultório particular desde então, uma trajetória longa, né, desde 2006, cada vez mais empolgada, meus funcionários cada vez mais
me tornando agora, mudando uma nova fase, uma médica empreendedora, querendo tem uma novidade aí. Temos novidades aí, e tratando mais de uma maneira mais séria, né, tudo o empreendedorismo de um consultório particular, que é uma empresa, né, se constitui uma empresa, claro, não tirando o foco principal, que é o centro é o paciente, é a experiência do paciente, é a relação médico-paciente, é a empatia, e eu acho que isso é o mais importante. E vem lá dentro da empresa a gente foca que nós somos meros ajudantes nesse suporte ao médico para ele poder fazer ainda melhor o que ele já fazia. Sim. E deveria fazer sempre com foco nisso, né? Eu acredito que hoje, quando as pessoas olham os profissionais que estão conosco, eles sabem que se ali tem Pronto-Fai, tem um médico também preocupado em cuidar cada vez melhor dos seus pacientes. E como a gente estava conversando, a tecnologia aqui no Acre ainda vem chegando aos poucos. É uma loucura dizer que tem PET scan agora, né? PET scan que é essencial no diagnóstico de vários e vários cânceres, agora que chegou. Mas é um avanço que nos deixa feliz. Um avanço que nos deixa feliz. Muito. E que continue assim, né? Porque a gente precisa de cada vez mais com que a população corra atrás dos seus direitos para que não falte quando precisar, né? A gente espera que nunca precise de algo assim, mas se precisar é bom que tenha. E falando em tecnologia, tô aqui com meu fiel escudeiro. Tecnologia tá em cima com o Gabriel, né? Estou aqui com o nosso camisa 10 da tecnologia. Conte-me, Gabriel, a importância da tecnologia no consultório tem se mostrado de que maneira até o momento? Bom, a gente pode falar isso dentro de várias frentes. Se a gente for falar, por exemplo, no consultório, numa visão do paciente, realmente, o diagnóstico da doença, hoje você tem não só equipamentos físicos, mas hoje tem se desenvolvido cada vez mais, inclusive uma área de estudo que eu pretendo me aprofundar, que é essa parte da visão computacional, de você poder realmente fazer identificação de imagens, de exames, de resultados, simplesmente por foto, e uma inteligência artificial fazer análise, classificação, sugestão, claro, porque existe, obviamente, uma série de questões éticas em relação a IA dando algum diagnóstico preciso. E em uma visão mais empreendedora da coisa, você tem hoje muitas aplicações, como a nossa, que auxiliam o médico a conseguir gerenciar todo o seu empreendimento, que não é fácil, tem muita coisa. E eu mesmo, quando eu fui desenvolver, eu fiquei surpreso quanto de coisa que envolvida, questões legais, receita, assinatura digital e tal, e enfim, muita coisa. Então eu tenho certeza que sem um software adequado para essas duas frentes fica muito complicado hoje. Ainda existe o olhômetro do médico, né, digamos assim, mas essas ferramentas elas vieram justamente para auxiliar o dia a dia do médico, para ele começar realmente a focar naquilo que ele precisa e não perder tanto tempo focando em coisas que muitas vezes são aqueles processos chatos que a gente tem que ficar vendo, para só depois realmente fazer a análise que realmente importa. Exato. E é nessa pegada que justamente a gente faz os nossos podcasts, né? Porque a gente traz uma história de um profissional que ele leva anos para ser construído. É um profissional que ele demora muito tempo, até mesmo de prática, para conseguir olhar um caso difícil. E foi muito legal presenciar aquele caso, né, da doença valvar, que é um caso extremamente complexo. E aí entra a competência do médico junto com a sua expertise, experiência, conhecimento, e é o que nós pregamos aqui no nosso podcast. Usamos inteligência artificial? Com certeza, mas nós usamos ela de maneira consciente.
E é por isso que a gente fala de como é a tecnologia, inclusive aqui no nosso estado, que muitas vezes demora para chegar aos equipamentos que nós precisamos, demora para que nós consigamos de fato ter acesso àquele serviço que vai fazer a diferença na história de um paciente. E pensando nisso, até em história de formação médica, educação, como foi lá durante o seu período da faculdade, doutora? Por quê? Porque muitos dos nossos ouvintes, eles ainda estão querendo entrar em medicina. Sim. E eles querem conhecer um pouco mais de como era naquela época. Porque, assim, vários médicos contam como foi a sua experiência. Mas como foi a experiência da senhora? Minha experiência foi muito interessante, que eu faço um paralelo muito grande com o que vocês têm hoje, com o que eu tinha na época, na faculdade. A gente usava livros, né, e periódico, aqueles periódicos antigos, né, que você... Às vezes você buscava ali aquela coisa bem... Não era em tempo real, né? Não é como é hoje, que a coisa lançada ontem você já tem acesso hoje, né? Pela internet. E eu lembro dos meus livros, né? Os livros de anatomia, os livros de fisiologia, a gente olhava a edição, era de 5 anos atrás, então era muito defasado. Mesmo assim a gente não tirou a magia e não tirou a nossa vontade de aprender. E é a evolução. Eu fico feliz com toda essa evolução. Eu tenho acompanhado, eu tenho me beneficiado. E é interessante a maneira que vocês estudam hoje com a maneira que eu estudava antes. Tudo isso é muito... A informação, a evolução é muito rápida. E a maneira como vocês, alunos, hoje se adaptaram para adquirir esse conhecimento rápido é muito interessante, que a gente estudava ali aqueles conceitos e não tinha aquela preocupação com o que está acontecendo. Hoje, de um semestre para o outro, você tem uma diretriz nova. É um desafio como professora também, como aluno. Porque quando eu vou revisar a minha aula, eu tenho que buscar saber se houve alguma atualização, porque chega na hora da aula, o aluno fala, doutora, já tem uma... Graças a Deus nunca aconteceu, mas assim, saiu uma nova diretriz, a sua aula já está desatualizada, e é incrível isso. Mas na época era aula mesmo, as aulas expositivas, era anotação, tinha aquele livro ali, que era o seu livro base, e era só, você não contava com internet, você não contava com... Tinha os cursos ali presenciais, tinha os congressos que a gente ia, mas ao longo da minha história profissional teve muitos avanços, vocês nem imaginam. Eu lembro que no início da década de 90, eu queria comprar o meu primeiro computador Windows com internet. E incrível, eu e meu marido fomos fazer aula, porque a gente não sabia, e todo mundo falava, nossa, a gente achava assim, é um bicho de 7 cabeças, tudo isso, né? A gente pagou um professor numa dessas lojas, né, dessas escolas de computação, e a gente ia todo sábado, a gente fazia. Comprei o meu primeiro computador caseiro, com internet. E ao longo da minha história profissional veio o computador, né? Logo em seguida a internet, computador com internet, depois já veio os sistemas de prontuário eletrônico, que quando eu cheguei aqui eu já usava, e hoje cada vez mais mudando, que as necessidades, a inovação vai chegando, aí a telemedicina. Depois chegou até agora a nova novidade, que é a inteligência artificial, que vem nos auxiliar, né? Mas não deve substituir nunca a inteligência clínica, a inteligência do médico. Exato. Né? E não esquecer, eu acho que toda tecnologia ela tem que responder uma pergunta. Isso vai beneficiar o paciente? Essa é a pergunta central. Vai beneficiar o paciente? Vai melhorar a experiência do paciente? Porque a gente nunca deve esquecer, né, da nossa capacidade, das nossas habilidades como técnicos, médicos técnicos. Essa é a primeira competência. Depois, entender que nós não vamos tratar doença, mas nós vamos tratar doentes. O meu propósito atual é transformar vidas. Eu trabalho muito com transformação de vida, visando longevidade,
saúde e longevidade. Então, é um conjunto, não foco em uma doença, eu não foco em um tratamento específico. Eu foco naquela pessoa buscando, né, entender e ajudar essa pessoa com ferramentas para que ela saiba ou desabroche toda a sua capacidade de autocuidado e com benefícios para a sua longevidade livre de problemas. E isso é muito a medicina, né? Aqui a gente tira uma coisa muito importante, que é justamente o foco com o paciente que a gente tem. E esse foco é justamente o que a gente vem conversado. O foco com o paciente, ele nasce de uma premissa, né? Você que quer fazer medicina, você que quer ser um profissional reconhecido, um profissional competente na sua área, você pode tirar muita coisa desse podcast aprendendo exatamente sobre algo que nunca mudou. Papel e caneta para estudar. Sim. Porque agora tem internet, agora tem a atualização ali rapidinho, eu já tenho aqui o meu site que me dá as minhas coisas, eu tenho a inteligência artificial que acelera ainda mais esse processo, torna o estudo muito mais exponencial, né? Só que algo que não muda é você respeitar o que o seu cérebro entende como estudo, que é escrever e ler. Não tem como fugir disso. Os LLMs, né, esses Language Models, né, eles são pautados nisso. Então, se você vai usar IA, use, mas de forma consciente, como a gente sempre fala. E usar de forma consciente é usar sabendo proteger dados dos pacientes. Não é importante, Gabriel, a gente, inclusive, fazer todo o controle de dados? Conhece alguém que faz isso? Hoje você tem no Brasil já uma norma hoje presente, que é a LGPD, que é justamente para controle de dados. E juntamente com isso você também tem algumas normas do CFM em relação a como tem que ser guardado os dados do paciente, dados de prontuário e tudo mais. Mas muitas vezes a gente tem que ir além disso. Por que eu digo isso? Porque hoje, por exemplo, você tem uma LGPD, você tem uma norma para proteger os dados dos usuários, só que ao mesmo tempo você tem no Brasil, por exemplo, uma infraestrutura de segurança muito fraca, infelizmente. Até falando em questão pública, você vê vazamento de dados, em cima de vazamento de dados, em cima de vazamento de dados. Então, é necessário saber não só guardar esses dados, como guardar, mas como proteger esses dados. Como fazer com que outra pessoa não acesse eles de alguma forma. Deixar eles realmente em algum lugar seguro, criptografar ou utilizar algum serviço que já realize isso, para justamente evitar que esses dados sejam expostos, assim, dados sensíveis, dados realmente sensíveis, dados de diagnóstico, resultado, laudos de exame, CPF, número de celular, e-mail, e coisas mais que podem estar escondidas aí. Exatamente. Então, você vê que a gente tem todo um estudo, toda uma segurança focada em dados também, porque a segurança de um dado bem protegido é a mesma segurança que a gente oferece a um paciente no momento em que ele sabe que você tem a informação enquanto profissional médico para ofertar a ele o melhor tratamento, o melhor direcionamento, de dizer, olha, seu José, talvez não seja a hora do senhor continuar fumando, né? Não deveria nem ter começado, mas assim, se você continuar, eu posso te provar por A mais B que isso faz mal, né? E essa é a importância de proteger dados, de ter informações seguras e, inclusive, tentando entender agora como foi esse processo de residência. Doutora, mais vale uma pós-graduação simples ou uma residência bem feita? Nossa, João! Fácil de responder. Com certeza, residência. Sem dúvida. Para a senhora, o médico que não se especializar ou que não fizer residência, ele tem chance de sobreviver no mercado? Ele até tem, mas o caminho vai ser árduo no sentido de alcançar o que você quer. A caminhada vai ser muito... A medicina, João, ela tem... Ao longo da minha carreira profissional, a gente tem muito altos e baixos assim, na medicina. O médico, infelizmente, ele ao longo da história sempre foi muito desvalorizado.
E agora a tendência é piorar cada vez mais, por conta da demanda do número de médicos que estão se formando. E a quantidade, né, de médicos vai aumentar. Então, se você vê aumentando a concorrência, é claro, quem vai se destacar? Aquele que tiver melhor competência técnica. Eu acho que o número 1 de uma profissão, primeira coisa, primeiro nível que você tem que alcançar é a sua competência técnica. E aonde você vai alcançar isso? Na residência médica, tá? Então eu vou te dar um exemplo do que é uma pós-graduação em eco e o que é uma residência em ecocardiograma. A pós-graduação em eco, tá, que eu vejo, você paga 1 ano de curso e você tem um final de semana por mês. São 4 períodos para você fazer ecocardiograma, em que você faz, em média, 3, 4 pacientes por período, né? Seriam 16 pacientes por final de semana. E uma residência em ecocardiografia, você está 2 anos fazendo eco, fazendo, em média, de 7 a 10 pacientes por dia. Muito mais Isso conteúdo. É competência. Você vai adquirir, quando você finalizar os 2 anos de residência, você que quer fazer neurocirurgia, você vai fazer 5 anos de formação em neurocirurgia, num hospital competente para isso, um terciário, que você vai ser drenado todos os casos. Em 5 anos, você vai ter uma capacidade técnica, você vai ter realizado todas as cirurgias possíveis e imagináveis, para que quando você saia da sua residência, você se sinta seguro, você esteja seguro de que você não está fazendo mal para o seu paciente e que você está usando toda a sua capacidade para ajudar aquele paciente. Então, não tem como comparar o grau de formação de uma residência médica com o de uma pós-graduação. Então, na minha cabeça, não passa, não tem como. A resposta é muito simples, é fazer residência. Porque hoje, com residência, já está difícil, imagina sem residência. Pois é. Então, a resposta é essa, desde que você queira exercer uma medicina ética, uma medicina competente, beneficiando realmente o paciente. Porque o que a gente observa hoje são médicos causando danos aos pacientes. Tudo em prol do dinheiro, da monetização, sem dar qualidade, sem pensar se está beneficiando, sem pensar se está transformando. Ao contrário, muitas vezes o médico está causando danos. Infelizmente, eu tenho que falar isso, gente. Danos ao paciente. Nem todo médico é um bom médico, né? Nem todo médico é um bom médico. E o que nós temos hoje? Tomar muito cuidado com informações vindas de internet, olhar se aquele profissional tem RQE, se aquele profissional realmente tem competência para estar falando aquilo, da onde que foi tirado. Aí é o uso inteligente da inteligência artificial, você ir confirmar se aqueles dados que a inteligência artificial está te dando são reais. Porque muitas vezes eu já vi no chat GPT, ele te falando, eu inicio, você é um médico competente, tal, baseado nas maiores referências, diretrizes, ele começa a falar. Quando você pega a referência que você joga para ele, ele fala assim, eu já me enganei. Não foi dessa diretriz. Então tem que tomar muito cuidado. Com certeza. Principalmente com as informações que são dadas ao paciente, à população leiga que está nos assistindo na internet. O compromisso com a veracidade das informações. E como vocês veem, a gente não traz qualquer um para falar disso, né? Não é como se eu tivesse pego alguém que está conversando. São profissionais que vocês acompanham aqui, com anos de experiência, anos de carreira, e vivendo no cenário que, para mim, é o mais desafiador, que é a Amazônia, cara. A gente está dentro da Amazônia, com dificuldade de transporte, tecnologia, e ainda assim a gente faz história, hein? Por isso que a gente já viu que a resposta da pós é simples, o estudo é simples, e o médico que não usa a IA, doutora? A senhora acha que vai ficar para trás? Como. É como eu falei, a gente tem que se abrir para as novas
tecnologias, não tem como ficar para trás, né? Eu acho que primeira coisa é tirar o preconceito de que a inteligência artificial vai substituir o ser humano, não. Eu acho que ela vai só potencializar o que a gente tem. Por isso uma boa formação é importante, porque se você não tem uma boa formação, aí sim, você vai ficar realmente à mercê, né, de informações que você não sabe se são reais. Então, na medicina é extremamente importante ter a competência técnica para saber separar as coisas de como utilizar da melhor maneira a inteligência artificial. Eu acho que ela só está me melhorando, sabe? Para mim, com toda essa minha trajetória, que eu já tenho uma trajetória de mais de 30 anos de profissão, nunca me neguei, sempre acompanhei a evolução tecnológica. E hoje a inteligência artificial ela está me ajudando bastante, muito, muito mesmo. E saber separar isso, principalmente usar a inteligência artificial para beneficiar o meu paciente, isso é o que eu estou usando, é o que eu estou fazendo para melhorar a experiência do meu paciente, na formação da minha equipe, na formação de todos os meus processos dentro do meu consultório, na formação de vocês, alunos. Sabe, que eu venho aprendendo, tudo que eu venho aprendendo, eu aprendo com vocês também, eu estou aprendendo com você, João. Parabéns por ser um médico, você vai ser um médico empreendedor. Gabriel está usando tudo isso em benefício de ajudar as pessoas, vocês estão ajudando os médicos, vocês estão ajudando a contribuir para o paciente. Então, vocês estão ajudando o paciente, vocês estão agregando valor ao médico, para que ele consiga fixar no que é mais importante, que é a relação, o compromisso com o paciente. Isso é que é o mais importante. Nós somos formados para cuidar de pessoas. Claro que nós precisamos aprender toda essa tecnologia, também em prol de ajudar os pacientes. E eu acho que não dá mais para ficar com medo da inteligência artificial. Ela deve ser usada como uma ferramenta, ela não deve ser uma muleta, você não deve ficar em cima da inteligência artificial. Graças a Deus eu tive toda a minha formação da caneta e papel, né? Não foi de vídeos, videoaula. Hoje, claro que é tudo tão rápido, você tem que assistir videoaula mesmo, todo mundo está nessa. O profissional que não tiver nessa evolução vai ficar para trás, não tem jeito. E para a senhora, por que o médico que usar IA, ou melhor, por que o médico que não usar IA, doutora, vai ficar para trás? Qual é a principal perca que ele terá? A principal é a evolução do conhecimento, é a atualização, é o processo também, facilitar o processo, que eu falo que tempo é liberdade, né? Eu acho que quanto mais tempo você tiver para transformar pessoas, quanto mais tempo você tiver livre para ficar com a sua família também, porque a profissão médica ela é muito desgastante. Muitas vezes a gente gasta muito tempo. Se a gente quer fazer um trabalho de excelência, isso demanda muito tempo, isso demanda muito estudo. E realmente, se você tem uma equipe que te ajude nesse processo, né, para que você foque em se atualizar, foque em se especializar, né, para ajudar o paciente é muito melhor. Então isso é o grande diferencial de você ter alguém do seu lado, né? E acredito aqui que outra coisa que pode vir a agregar muito em quem quer fazer medicina e quem está nessa jornada, né, de se formar ou até mesmo na residência, qual é a importância, doutora, de ter um bom preceptor? Nossa! Eu acho que um bom preceptor, eu falaria de pontos, né, de pilares de um bom preceptor. Primeiro, um preceptor com ética, que ensine a importância do cuidado, da empatia com o paciente. Isso é o número 1, né? Eu acho que o preceptor que vai voltar ali para suas origens. O preceptor que tenha uma boa formação técnica, um preceptor que ensine preceitos de
ordem, tipo horários, cumprimento, de comprometimento. Chegar no horário, isso é importante, chegar no horário, cumprir com as suas obrigações. Então, ele, como professor, como preceptora, eu me preocupo muito com a formação geral do aluno, porque o médico, ele não vai ser... Hoje, o médico que se preocupa eminentemente com a técnica também não vai se sobressair, João. Eu acho que a inteligência artificial, a internet tem afastado muitas pessoas, tem afastado muito a interação interpessoal. Por isso que eu falo para vocês, alunos, não deixem de aproveitar a tua universidade. Não deixe de encontrar seus amigos, não deixe de fazer amizade, não deixe de brincar, não deixe de se divertir. Tem o seu horário de estudo, mas também tem o seu horário de diversão, porque a vida é isso, João. Uau. A vida não é só trabalho, sabe? Então, Vale muito pra mim. Separar isso é muito importante. Tá? Então, eu vejo que o jovem hoje, ele tem muita dificuldade. O jovem estudante de medicina, o jovem estudante em geral, Gabriel, ele tem muita dificuldade de interação. E a medicina é interação interpessoal. A medicina, ela é o contato, o olho a olho, o escutar, muito mais do que falar. A medicina hoje, todo mundo quer ser ouvido. Todo paciente quer ser ouvido na sua essência. Todo paciente precisa chegar ao médico e ser escutado. O médico tem que escutar o paciente. O médico tem que entender aquele paciente, fazer os diagnósticos. Mas eu acho que um bom preceptor é aquele que ensina essa importância para o aluno. E a responsabilidade como preceptor é enorme, como preceptor, como professor, é enorme, de formar essas novas gerações e saber que o conhecimento que a gente está passando vai se multiplicar muito mais, ajudando muito mais pessoas. E essa é a importância mesmo. Olha, o ensino médico, eu acredito que cada vez mais, eu não acho ruim quando a gente enrijece um pouco as regras, porque de certa forma, quem ganha com isso é a sociedade, no fim das contas. A gente precisa de fato fazer com que médicos realmente se dediquem a seus pacientes, porque no fim do dia a gente não está mexendo com um computador que se der um bug, ok, vamos corrigir, né? Eu estou mexendo com um paciente que, se eu piorar muito o quadro dele, ele vai provavelmente morrer, a depender do que for a sua causa base, né? Por isso que é a importância. E claro, essa mesma seriedade que a gente leva com um paciente, a gente leva para um sistema também que cuida desse paciente. Imagina se não levássemos, né? Que confiança nós teríamos? Nenhuma. Porque eu acho que o sistema que não se preocupa em oferecer sequer uma UI entendível para o seu usuário, esse sistema deveria estar fora do mercado. E eu vejo, assim, à torta e a rodo, vários e vários sistemas que não se preocupam com isso, porque quanto mais tempo o médico perde tentando gastar a energia mental dele com aquele sistema ao invés de focar no paciente, mais ele vai ser um profissional de péssima qualidade. Por isso, doutora, o que a senhora acha que vai acontecer com o médico que não buscar a excelência? Eu não sei, não vai, né? Não vai pra frente, vai ser um infeliz. Que antigamente até que dava, né? Não tinha muito médico. A medicina é uma profissão... Eu vou te dizer que ela não é fácil, é bem desafiante a medicina. E eu acho que a coisa basal é buscar excelência em todos os aspectos e ajudar as pessoas é o fundamental. Na hora que você tem o sentimento de gratidão, de reconhecimento por parte do paciente, você vai... A energia volta de uma maneira que dá potência, que dá energia para a gente continuar e para tudo fazer sentido na nossa vida.
Isso é mais importante. Olha, e eu acho muito bonito que, assim, de certa forma, a ecocardiografia é uma coisa rápida. Mas a doutora sempre consegue criar rapport com seus pacientes. Isso é uma habilidade que eu acredito que todo médico precisa desenvolver. Rapport ao paciente, atenção ao paciente. Assim, uma coisa que eu tento aprender dentro da faculdade é isso. Porque a técnica, né? Tem livro, tem aula. Eu vou aprender em vários lugares. Mas rapport ao paciente, essa é a grande... Essa é a sacada. Ferramenta que eu diria que o médico tem que aprender hoje. Essa é a grande ferramenta. Rapport ao paciente. Os dois. Para fortalecer o médico e para fortalecer o paciente. Com certeza. Quantas Se não pessoas houver troca melhoram, de né? energia positiva, não rola. Quantas não pessoas, faz sentido, né? Exato, com certeza. Quantas pessoas não melhoram só de ser bem tratado, né? Meu Deus. Chega ali triste, chega infeliz. Quantas vezes, né, Ingrid? Meu Deus. Ingrid tá aqui do lado. temos pessoas aqui assistindo a gente. Temos plateia. Então, muito importante nesse momento. Mas rapport. Olha a palavra que o João trouxe. É o rapport, é do coach, né? É coach o rapport. Rapport Conhece, Gabriel, essa palavra? Rapport? Já vou falar mais conceito assim na cabeça formada no teu tipo assim, criar rapport é você criar conexão com o paciente, se ele ri, você ri, se ele fica triste, você fica triste. Ganhar a confiança dele. Você ganhar a confiança, você mostrar para ele que você que ele importa, qualquer um, né? Seja paciente, seja qualquer pessoa. Qualquer relação. Para criar um vínculo de confiança, Isso. né? Qualquer relação interpessoal. Isso entra muito na parte do manejamento da comunicação, da maneira como a gente se expressa, independente de que seja como for a pessoa, seja cliente, seja sócio, independente de quem seja. Isso. A maneira como a gente expressa o que precisa expressar. Não necessariamente o que a gente gostaria, mas o que a gente precisa falar. E ter esse tipo de pensamento quando se vai tratar com outras pessoas, porque independente do que você fazer, você vai ter que tratar com outras pessoas. Eu digo mesmo, eu da área de tecnologia, sou um cara que fica muito tempo no computador mexendo, mas eu tenho que falar com outras pessoas em algum momento. Então essa competência é importante, né, Gabriel? Muito, com certeza. Até mesmo para se um programador quiser uma vaga no mercado de trabalho, não tem como ele não se comunicar. Sim. Porque comunicação é tudo. Assim, o diferencial hoje, muitas vezes, do programador não é nem a parte técnica, mas é muito mais a parte de como ele vai se relacionar com as outras pessoas, com um parceiro da faculdade, com o outro contato lá, para ele conseguir um contato e talvez no futuro uma oportunidade de trabalho. Isso é tudo hoje, né? É muito importante. E o mundo é esse, pessoal. Por mais distante que nós tenhamos ficado, né? Porque é engraçado, a internet conectou, mas ao mesmo tempo ela nos afastou, né? E quando você tem uma inteligência artificial agora que corta muito caminho de raciocínio, ela corta muito trabalho que você tem que fazer. Se a tendência com a internet foi afastar as pessoas, imagina com a IA agora, né? Que diz exatamente o que a pessoa gosta, que faz tudo que a pessoa gosta. Isso poderia gerar o isolamento. Armadilha, né, João? Exato. E será que não viraria uma armadilha para o paciente? Hoje, em especial, inclusive, você já tem pessoas que preferem conversar com a IA. Gente, como pra mim, assim, é realmente eu digo que é o cúmulo da solidão. Assim, é realmente o cúmulo da solidão. Você realmente não ter ninguém ali com que você possa contar e ter que se abrir para IA. Só não tem o ser humano, ele, como disse meu marido, tem uma história depois para contar do meu marido. O ser humano não é uma ilha, ninguém é uma ilha. Mas assim, você está num ambiente, você está com a inteligência artificial e ela falando tudo que você quer, gente, que coisa mais maravilhosa. Aí não desenvolve a frustração, né? Não desenvolve a capacidade de se sair de problemas sem traumas. Uma pessoa dessa não vai desenvolver nunca uma interação social, o que é tão importante hoje, o network. Essa pessoa não vai ter o suporte
mental, vai ter a mentalidade de sair de determinadas situações, porque ela não teve o processo normal que o nosso cérebro, que a nossa mente precisa para desenvolver, porque a nossa mente ela foi desenvolvida para isso. A tecnologia avançou de uma maneira tão rápida, só que nós, seres humanos, ainda somos bem pré-históricos. Eu vejo o paralelo que eu falo disso é o crescimento da obesidade, porque todo o nosso sistema corporal hoje ainda é do homem pré-histórico. Antigamente não tinha comida, hoje tem muita comida, e muita comida ultraprocessada. E hoje você tem estresse, muitas pessoas levam a comida como aquele comer emocional, só que o nosso sistema é bem primitivo, todo o nosso circuito ainda é do homem primitivo, não acompanhou essa evolução tão rápida de tecnologia, de alimentos, de estresse, de sedentarismo. O corpo está sofrendo realmente. Sim, hoje. De fato. E se a gente não acompanhar tudo isso, até do ponto de vista mental, a gente vai ficando para trás. Isso entra até numa certa discussão que uma vez eu tive na matéria da faculdade, que é na questão de se essa aceleração que a gente vive em todas as frentes da sociedade realmente vale a pena diante das consequências que isso teria. Seja o avanço tecnológico, seja o avanço no cultivo, ou assim, nas várias diversas frentes, se o custo disso realmente valeria a pena. Porque, por exemplo, você teve, ao mesmo tempo que foram desenvolvidas novas tecnologias, você também teve, por exemplo, o aumento de casos de depressão, de ansiedade, de burnout. Porque foi exigido muito mais do trabalhador uma hiperprodutividade. Isso. Que muitas vezes ele não consegue entregar e resulta nesses problemas. E aí é que surge vocês, jovens empreendedores, para ajudar as pessoas nesse suporte, né? O que eu falo assim, o que é mais importante dentro de tudo isso, eu vou voltar